Durante muito tempo, não é, psicólogos se colocaram dentro da questão da prescrição como sendo os mocinhos dentro de um debate contra psiquiatras que prescreviam drogas psicotrópicas, especialmente em hospitais psiquiátricos, não é? As drogas psicotrópicas, como a gente já viu, elas tiveram início na década de 50 e essas drogas de primeira geração produziam efeitos colaterais muito fortes, não é? Inclusive questionava-se se realmente essas drogas traziam algum benefício, porque eles sedavam completamente esses pacientes psiquiátricos. E durante esse processo, como o psicólogo clínico depende de uma certa lucidez por parte do seu paciente, eles não conseguiam trabalhar com os pacientes que se encontravam medicados. Então, eles sempre se opuseram, com toda a razão, a esse processo de prescrição, onde os psiquiatras seriam os bandidos, não é? E, de fato, praticamente anestesiavam os seus pacientes, não é? E os psicólogos, como sendo os mocinhos nessa história, tentando fazer com que esses pacientes se livrassem dessa prescrição, tá bem? O que ocorre é que a psicofarmacologia cresceu, e cresceu muito, não é? E hoje as drogas psicotrópicas são usadas de uma forma completamente diferente. Mas por uma questão histórica, uma certa quantidade de psicólogos se coloca numa posição contrária à prescrição. Bom, isso tem gerado consequências extremamente negativas para a profissão do psicólogo, não é? O que nós observamos hoje é que o psicólogo vem perdendo dentro da sociedade o seu status enquanto um profissional liberal. O que a gente observa hoje é o chamado ato médico, onde o médico tem um amplo arsenal, não é, de intervenções terapêuticas, e o psicólogo vem restringindo, não é, se coloca de uma forma mais restrita frente a esse debate. Por outro lado, dentro dos Estados Unidos, onde psicólogos lutam pelo direito, em alguns estados já vem conseguindo grande sucesso nessa questão, em buscar o direito por prescrever drogas psicotrópicas, o status profissional do psicólogo nesse país, ele é bem melhor, ou seja, a capacidade de ele aumentar a sua possibilidade de intervenção, de intervenção terapêutica vem aumentando de uma forma extremamente benéfica à sua atividade profissional. É preciso tornar claro também que hoje sabe-se muito mais acerca dos mecanismos de ação de substâncias químicas sobre o processo de comunicação neural, o processo da comunicação sináptica, do que os mecanismos de ação na comunicação sináptica produzido pela psicoterapia, não é? Na verdade, esses mecanismos de ação sobre o processo da comunicação sináptica produzido pela psicoterapia, isso certamente só vai ficar claro a partir da metade desse século, ou seja, em torno de 2050, não é? Mais ou menos há 100 anos atrás, em relação ao início do uso da psicofarmacologia. Tá? Então não são simétricos isso. E isso leva também a um outro aspecto importante, não é? A intervenção com substâncias químicas, pelo fato de ser mais antiga, certamente leva a um sucesso melhor, porque é mais velho, sabe-se mais acerca dos mecanismos de ação das drogas psicotrópicas, do que os efeitos produzidos pela psicoterapia, né? A psicoterapia, ela surgiu, na melhor das hipóteses, na virada do século XIX para o século XX. Mas a ideia de que a psicoterapia tem a capacidade de alterar o processo da comunicação neural, isso é uma ideia que surgiu na virada do século XX para o século XXI. Então ainda existe uma longa estrada para se detectar exatamente quais são esses mecanismos de ação. Psicofarmacologia, muito mais antiga, sabe-se muito mais, certamente produz efeitos mais bem conhecidos, né? bem mais específicos. Psicoterapia ainda está engatinhando. Então, essa ideia do psicólogo clínico de que a droga prejudica o andamento do processo psicoterapêutico ou da relação psicoterapêutica, ela também está associada à ideia de que psicólogos deveriam ter o privilégio de prescrever drogas psicotrópicas, por um aspecto muito simples.
É exatamente o profissional que tem o direito de prescrever a droga psicotrópica que também tem o direito de dizer pare de tomar. Então, isso vem agregar valor à atividade do psicólogo clínico, ou seja, se ele tem o direito de prescrever, ele também vai ter o direito de parar a prescrição, coisa que atualmente o psicólogo clínico não pode fazer. Inclusive, se ele evidenciar que aquela prescrição, naquela dose, está causando efeitos colaterais no seu paciente, o máximo que ele pode fazer é conversar com a pessoa que está prescrevendo. Se ele tivesse direito de prescrever, ele simplesmente não precisaria, quer dizer, seria ideal ele conversar, mas ele teria direito, ele teria a capacidade de parar ou até de trocar a prescrição que aquele paciente vem recebendo. Então, o direito que o psicólogo tem em prescrever drogas psicotrópicas também lhe dá o direito de parar a prescrição. Então, existe uma certa diferença entre os Estados Unidos, não é, e no Brasil com relação à ideia do psicólogo prescrever drogas psicotrópicas. Não é? Nos Estados Unidos, o equivalente do Conselho Federal, né, que é a APA, a Associação de Psicologia Americana, ela tem se mostrado favorável. Inclusive tem formado grupos de trabalho para implementar a formação do psicólogo clínico no sentido de habilitá-lo a prescrever. O nosso Conselho Federal tem se colocado contra a ideia, não é? Na verdade, se posiciona contra a ideia de que não só psicólogos e mesmo psiquiatras deveriam controlar, psicólogos não devem prescrever, e psiquiatras deveriam controlar a prescrição psicotrópica, não é? O que a gente observa são padrões diferentes da atividade profissional do psicólogo no Brasil e do psicólogo americano. O status do psicólogo americano dentro da sociedade, ele é bem mais amplo, né? Mesmo porque ele está bem mais preparado. Um psicólogo clínico nos Estados Unidos, ele só ingressa no mercado de trabalho após ter terminado o seu doutorado. É uma pessoa mais madura, muito mais bem informada, uma vez que além da sua graduação teve que fazer o doutorado. E no Brasil o que a gente observa é exatamente o ato médico, a formação profissional do psicólogo, que garante o ingresso no mercado de trabalho só com a graduação, faz com que ele não esteja tão bem preparado assim, não é? E também ingressa de uma forma ainda imatura. Embora o Conselho Federal, isso tem que se chamar a atenção, vem insistindo, enfatizando no fato de que psicólogos devem se especializar através de cursos de especialização. Quem decide se o psicólogo clínico tem ou não o direito de prescrever, né? Quem decide isso são os nossos políticos. Agora, isso depende de um projeto de lei, não é? Isso é um projeto de lei que tramita, não é, nas duas câmaras da nossa organização federal, né? Na Câmara dos Deputados, depois no Senado e é sancionada pelo presidente. É preciso que alguém dispare esse processo, tá bem? E como qualquer processo político, isso independente do país, isso existe em qualquer lugar do país, existem lobbies, não é? E a psiquiatria certamente é contra, foi contra nos Estados Unidos, certamente será contra aqui. Por quê? Por uma questão de corporativismo profissional, ou seja, um outro profissional vai exercer uma atividade profissional que ele já vem exercendo agora. Então isso colocaria os psicólogos em desvantagem. Mas existe um outro lobby tão importante, ou mais ainda do que o da psiquiatria, que são os das indústrias farmacêuticas, exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos, que são, obviamente, a favor, não é? Então, certamente existem forças contra, não é? E forças a favor. Cabe o psicólogo, cabe a organização dos psicólogos discutir esse caso, não é? E ver se de fato é um direito a ser adquirido, se vai agregar algum benefício à sua atividade profissional ou não. Então, além do lobby das empresas, das indústrias farmacêuticas, existe um outro lobby tão importante quanto da indústria farmacêutica, que são os lobbies dos seguros-saúde. O seguro-saúde já constatou, isso é fato, que a intervenção psicológica aliada à intervenção psicofarmacêutica produz uma melhora muito mais rápida do que uma ou outra, não é? Tendo o mesmo profissional exercendo as duas intervenções, o custo
é bem mais barato. Então, aí a ideia de que, ou o interesse das empresas de seguro-saúde em fomentarem o fato de psicólogos, além da intervenção psicoterapêutica, a intervenção psicofarmacológica. Também. Então, são dois lobbies fortes contra um dos psiquiatras.